Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Show de Química. Eu sou o Professor Robert e acompanho vocês aqui diretamente do Estúdio 4 do Aula Paraná para sua casa, galera. Como que vocês estão vivendo esse momento de pandemia, hein? Cansados, esgotados, sobrecarregados? Eu entendo, faz parte, né? Chega um momento assim que a gente, não aguento mais ficar em casa, né? E tudo mais, teve recesso, mas não podia, tem que ficar em casa e tudo mais. Eu entendo vocês, mas se Deus quiser, tudo isso vai acabar. Claro, se vocês aí fizerem a parte de vocês, cuidando de vocês e principalmente cuidando também das pessoas que vocês amam. Beleza, galera? Tranquilo? Antes de a gente começar a nossa aula, vamos para aqueles, recadinhos do coração. Câmera 2, produção, por gentileza. Atenção! Você, aluno que está assistindo às aulas pela televisão, não esqueçam de agendar um dia e um horário com a sua escola para você realizar a entrega dessas atividades, beleza? E você que está acessando o Google Classroom, não esqueça que a presença mudou, né? Agora você precisa entrar na aula, realizar a atividade obrigatória, entregar ela e assim, automaticamente, a sua presença, então, será validada, beleza? Recados dados. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Podemos então iniciar mais esse show com vocês, galera? O que vocês acham, hein? Então vamos dar aquele start, né? Você vai dizer show daí, eu vou dizer show daqui. 1, 2, 3 e show, galera! Maravilha! Então vamos que vamos que vamos. Vamos, produção! Objetivos da nossa aula de hoje, aula de número 32 para você da terceira série. Nós vamos falar sobre as forças intermoleculares dos compostos orgânicos, tá? Professor, o que são forças intermoleculares? Calma, garotinho, calma, que eu vou explicar tudo isso, tudo para vocês na aula de hoje, para não restar nenhuma dúvida. Tranquilo? Beleza? Sossegadinho? Então vamos que vamos, galera. O que são forças intermoleculares? São formas como as moléculas dos compostos polares ou apolares, formados por meio das ligações covalentes, né? Eles interagem entre si. Essa proposta foi feita por um químico e físico holandês chamado de Diederik van der Waals. Cara, esses caras estrangeiros têm uns nomes muito loucos, né? Essa proposta foi feita lá no ano de 1873, então, faz tempo, né? E quais são as forças intermoleculares? Bom, nas principais que existem, eu trabalho normalmente com 3, tá certo? Eu trabalho, então, com a ligação de hidrogênio. Dentre as forças intermoleculares que existem, é a que tem maior intensidade, tá? É aquela mais forte mesmo, mais intensa, certo? Nós temos o momento dipolo permanente ou dipolo-dipolo, que a gente chama, tá? Que tem uma ligação, então, de média intensidade, e a dipolo induzido, que também é chamado de forças de London, que tem uma fraca intensidade, uma ligação de fraca intensidade. Vou explicar para vocês rapidamente um pouquinho sobre cada uma, sobre como se comportam, certo? E aí eu vou trazer isso para a parte da química orgânica, tá? Começando com o dipolo induzido, galera, é uma interação que acontece entre moléculas apolares. Lembra que na aula passada nós trabalhamos, então, a questão da polaridade, né? Fizemos uma retomada, porque nas aulas retrasadas eu expliquei isso para vocês, então a gente fez uma retomada na aula passada, explicando que era molécula polar, molécula apolar, certo? O momento dipolo induzido, ela acontece, então, com essas moléculas apolares, tá? São moléculas, então, que não apresentam polos, nem positivos e nem negativos, porque os elétrons estão distribuídos, então, de forma uniforme em sua eletrosfera. Para explicar isso, eu vou usar o quadro, que eu acho mais fácil isso do que mostrar pelos slides, tá? Vou tentar ilustrar, na verdade, para vocês como funciona essa questão do momento dipolo induzido, tá? Vem comigo então, galera. Produção, me acompanha, por gentileza? Vamos lá trabalhar, sei lá, com a molécula do metano, né? O CH4. Então eu tenho lá Hzinho, Hzinho, Hzinho e Hzinho. Lembra, galera, existem as ligações, né? Mas são só os elétrons da última camada que existem nos átomos? Não, né? Existem vários elétrons, né? Então é como se ele tivesse aqui, galera,
rodeado de elétrons com cargas negativas, né? E aí, essa molécula de CH4, ela vai fazer uma interação com outra molécula de CH4. Essa interação, galera, ela pode acontecer em vários sentidos, né? Em qualquer sentido. Então pense que você tem essas moléculas, né? Claro que é difícil a gente tentar trazer para vocês isso para a realidade, porque a gente trabalha essas moléculas, coisas muito pequenas, né? Mas essas moléculas elas não estão paradas, elas estão lá em constante movimento e tudo mais, e aí acontece essa interação. Essa interação ela pode vir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal, tanto faz, né? Mas digamos aqui que essa molécula da minha direita vai fazer a aproximação, né? Opa, então essa molécula tá vindo, opa, chegou próximo. Perceba que eu tenho aqui elétrons de carga negativa e aqui elétrons também de carga negativa. Ocorre uma repulsão, né, quando eu tenho cargas iguais. Então, como essa molécula do CH4 da direita está chegando perto, ela vai chegar e esses elétrons, ai, outra carga igual a minha, eu não quero. O que vai acontecer? Esses elétrons, eu vou só resumir, vou colocar CH4 aqui só por preguiça mesmo, tá? Esses elétrons, galera, eles vão se deslocar mais para o lado direito, né? Mais para o lado esquerdo, perdão. Vai ter um deslocamento desses elétrons, certo? Opa, esse carinha que está chegando começa a perceber, o cara tá deixando o espaço mais vazio, vou aproveitar e vou chegar mais junto, né? O que vai acontecer? Esse meu outro CH4 aqui, ele vai puxar os seus elétrons um pouco mais para a esquerda também. Então, com isso, eu posso dizer que eu tenho uma interação que está sendo induzida por conta dessa repulsão, né? É como se aqui eu tivesse meu polo negativo e aqui eu tivesse meu polo positivo, por conta da minha deficiência de elétrons desse lado aqui. Por conta dessa deficiência, a minha outra molécula trouxe os seus elétrons para mais próximos aqui da esquerda, formando o meu polo negativo. E o outro lado, meu polo positivo. Então acaba tendo essa interação. Por isso o momento dipolo induzido, porque eu estou induzindo essa interação, que na verdade não iria acontecer, mas fazendo, né, modificando e acontecendo a aproximação com essa questão da repulsão, uma molécula traz os elétrons para mais para um lado e essa molécula se aproveita e vem então com os elétrons mais próximos para conseguir fazer então essa interação entre eles, certo? Então o momento dipolo induzido é mais ou menos isso aqui, certo? Quando as moléculas são apolares, e aí eu acabo tendo que induzir, praticamente fala assim, vai, é tipo aquela criança, sabe? Quando tá com medo da escola, tipo, vai filho, não quero mamãe, não quero, vai, e aí vai, entendeu? Então eu induzo aquelas moléculas então a fazer uma interação. Show de bola? Belezinha? Então aqui no slide é mais ou menos isso que eu tentei mostrar para vocês. Claro que talvez aqui esteja mais bonitinho, mas acho que na hora de ilustrar e explicando passo a passo, talvez fique mais fácil aí para vocês entenderem, tá certo? Então aqui essa interação acontece, esse momento dipolo induzido. Existe um momento de polo e dipolo, eu ia falar de Paulo e Paulinho, olha que loucura, velho. Um momento de polo, que essa interação, ela acontece entre moléculas polares, né? Vocês estão olhando aqui para mim, mas atrás das câmeras da produção tá rindo na minha cara, gente. Vocês não fazem ideia, desculpa, viu, pessoal? Ai, que mico. Então, esse momento de polo, ela acontece entre moléculas que são polares, porque daí eu não preciso fazer a indução desse momento, dessa interação. Elas interagem sozinhas, né? Porque aqui, galera, eu tenho uma ligação de hidrogênio com cloro que são com diferenças de eletronegatividade muito grandes. Sendo assim, como o cloro é mais eletronegativo, os elétrons vão estar mais próximos dele, formando então esse polo negativo, e o hidrogênio como sendo meu polo positivo.
Opa, então acontece essa interação sem precisar induzir, acontece naturalmente, sabe mais ou menos aquela música? Deixa acontecer naturalmente. Beleza, galera? Show de bola? Show, pessoal! Então esse é o momento dipolo-dipolo. Então perceba, dipolo induzido, a interação acontece entre moléculas apolares. Dipolo-dipolo, a interação acontece com moléculas polares. Belezinha? Tranquilo? Perfeito, então. Ligações de hidrogênio, pessoal. Quando que acontece, né? Nós temos uma molécula polar também, né? Mas a diferença é que eu tenho o hidrogênio ligado diretamente com um dos 3 elementos mais eletronegativos que existe na tabela periódica. Sim, que são quem? O FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando você vê essa ligação do hidrogênio com o flúor, ou do hidrogênio com o oxigênio, ou do hidrogênio com o nitrogênio, fiquei parecendo, sei lá, aquela pessoa que fala no shopping, né? Atenção, com placa A, B, C. Favor comparecer ao local de estacionamento, né? Bem bobinho, né? Então, quando tiver esse hidrogênio ligado a esses 3 elementos, acontece essa ligação de hidrogênio e galera, a interação mais forte que existe, beleza? Das 3 que eu trabalhei com vocês, é a mais intensa que tem, certo? Beleza? Tranquilo? Ótimo, então. Mostra aí, Isaías, para nós, como é que é essa intensidade? É muito forte, né? É forte, né? Maravilha. Show de bola, galera. Então, eu tenho aí esse momento, essa intensidade é maior que a dipolo-dipolo e maior que a dipolo induzido, certo? E trazendo isso, então, para o nosso contexto dos compostos orgânicos, né? Sempre que o carbono estiver ligado a um átomo de hidrogênio com outro carbono, a gente sabe, então, que essa molécula é apolar. Então, essa interação que acontece, galera, é a interação dipolo induzido, que eu tenho moléculas apolares interagindo com moléculas apolares. Eu tenho que induzir, eu tenho que forçar aquelas moléculas a ter a interação, né? Como se tivesse a criança, levasse numa festa, a criança estava com medo de brincar com os amiguinhos, e a mamãe, vai criança, vai, deixa eu aqui, vai, mais ou menos assim, né? Tipo, vamos fazer essa interação, vamos socializar, certo? Já quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, a ligação de hidrogênio que acontece no álcool, no ácido carboxílico, né? Eu tenho então uma molécula polar e também a ligação de hidrogênio, certo? Beleza? Aqui eu trouxe alguns outros tipos de interação, tem aí um dipolo, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ligação de hidrogênio, né? Mas só para trazer para vocês um pouco dessa interação, certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha! Ufa! Meu Deus do céu! Chegou a hora então da gente praticar um pouquinho, né? Chegou a hora, ó, da gente dar aquela exercitada, né? Que tá precisando, né, professor? Poxa vida, não precisa falar assim não, cara. Vamos lá então. Galera, primeira questão, produção na tela, por gentileza. Apesar de a água e o metano apresentarem massas molares muito próximas, a temperatura de ebulição da água é muito superior do metano. Por que isso acontece? Não vou falar agora, vou deixar você responder, beleza? Faz aí que eu te espero aqui.
Vamos, senhoras e senhores! E aí, conseguiu responder? Tranquilo? Sem problema, sem dúvida nenhuma? Vamos comigo então? Chega mais! Galera, tem a água e o metano, né? A massa deles é próxima, né? A massa da água é 18, a massa do metano 12 com mais 4 dá 16, né? Então a massa ali são muito próximas uma das outras. Só que você vai olhar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a água possui um maior ponto de fusão e ebulição. Por que isso acontece? Por mais que as massas sejam próximas, existe uma diferença entre as duas moléculas, né? E essa diferença, ela está na intensidade da força intermolecular. Por quê? O metano, né, é uma molécula apolar, né, porque é um hidrocarboneto, então a interação que existe é aquele dipolo induzido, certo? Então a interação que acontece é muito fraca. Já na água é uma ligação de hidrogênio, o hidrogênio ligando ao oxigênio. Então a interação é muito mais forte, tá? Por isso, e as forças intermoleculares, essa interação, essas diferenças, elas fazem sim, interferem na questão do ponto de fusão e ebulição. Quanto mais intensa for essa interação, mais difícil vai ser você romper as barreiras para você conseguir aumentar lá o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Então, quanto mais intensa essa força, no caso da água, da ligação de hidrogênio, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E o metano, por ser uma molécula polar e um aumento de polo induzido, né, possui uma interação fraca, o seu ponto de fusão e ebulição são menores. Beleza? Tranquilo? Ah, professor Robert também é cultura, velho. Você acha que temos aqui então, galera, compostos como HF, NH3 e água, apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados com H2. Eu não vou falar porque eu vou dar spoiler, né? Acabei de explicar, vou deixar você fazendo aí e eu vou ficar aqui esperando, beleza? Show!
Voltamos. Galera, se você souber essas conversas de bastidores, eu vou dedar aqui, né? A gente estava conversando quando você fazia os exercícios, né? O nosso cameraman aqui, o nosso suporte do Christian, estava falando, né? E a gente começou a pensar, é verdade, né? Todos esses holandeses começam com Van, né? Van alguma coisa, né? O Van der Waals, aí tinha aquele jogador, o Van der Sar, Van Gogh, por aí, e dá-lhe Van, né? Meu Deus do céu, quanta loucura. Mas vamos que vamos, senhoras e senhores, vamos tratar da química agora. HFNH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e ebulição, já disse, né? Aquela interação que acontece que é muito intensa, né? Quando se comparado com H2S e HCl. Qual que é a diferença entre elas? Por que existe essa diferença no ponto de fusão e no ponto de ebulição? Força de Van der Waals, força de London, ligação de hidrogênio, interação eletrostática, ligações iônicas. Praticamente, ao responder a questão anterior, já praticamente respondemos essa também, né? Isso acontece devido às ligações de hidrogênio que interferem, né? Um dos fatores que interfere aí na questão do ponto de fusão e no ponto de ebulição das moléculas. Certo, galera? Beleza? Maravilha, então, temos mais um? Temos, senhoras e senhores! Eu tenho aqui uma série de 5 substâncias e eu quero que vocês me digam, para cada substância, qual é o tipo de interação que está acontecendo. Mostre-me que você é capaz. Mostre-me o seu potencial. E já já eu volto com a resposta.
Tempo esgotado, senhoras e senhores. Conseguiram fazer? Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Vamos lá então. Amônia, NH3. Qual é o tipo de interação que acontece? Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo ou dipolo induzido, galera? Qual é? Me diga. Muito bem, né? Vai, filho. Isso. NH3, o N, o nitrogênio, é um dos 3 elementos mais eletronegativos, né? Lembra? O FON. Ligado ao hidrogênio, então essa interação é a ligação de hidrogênio. A mesma coisa, galera, acontece na molécula de água, né? Então eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, também é ligação de hidrogênio, tá? O acetaldeído, C2H4O. Vamos lá então. É uma molécula, é uma acetona, um aldeído, né? Então ele tem o oxigênio, certo? Então é uma molécula polar, ou seja, a sua interação é dipolo-dipolo, tá? Lembra que o momento dipolo-dipolo acontece então com moléculas polares, certo? O bromo, galera, Br2, não existe diferença de eletronegatividade, né? Bromo e bromo são 2 elementos iguais, são 2 átomos do mesmo elemento, certo? Não tem diferença, então para fazer interação eu tenho que induzir, eu tenho que forçar, né? Então, interação dipolo induzido. E para finalizar, o cianeto de hidrogênio, o HCN, tá? Apresenta então interação dipolo-dipolo, é uma molécula polar, né? O nitrogênio é o mais eletronegativo, mas cuidado, porque o nitrogênio não está ligado ao hidrogênio, o nitrogênio está se ligando ao carbono daí. Tranquilo? Beleza? Então, momento dipolo-dipolo. Vamos lá então, galera? Vamos fechar com mais um exercício? Aqui, ó, no estado líquido, os tipos de forças intermoleculares que existem em cada uma dessas substâncias são respectivamente. Então eu tenho 2 telas para vocês. O maestro Johan, ele vai deixar um tempinho para cada tela para você analisar, para você poder responder, beleza? Johan, solta a música.
Isso aí, pessoal. Chegamos então para resolver essa questão e finalizarmos essa aula, né? Já estamos com o tempo lá no limite, galera. Então perceba, ó, a ideia é contar qual é o tipo de interação que acontece entre essas moléculas, né? C2H6 é um hidrocarboneto, lembra que os hidrocarbonetos são moléculas apolares? Se são moléculas apolares, eu tenho que forçar a interação, se eu tenho que forçar, eu tenho que induzir a interação, portanto, momento de polo induzido. Aqui na segunda é um álcool, né? OH, hidrogênio ligado com oxigênio, um dos elementos mais eletronegativos, ou seja, interação, ligação de hidrogênio. A mesma coisa acontece na número 3, né? OH, a mesma coisa da número 2. E a número 4 também é um hidrocarboneto, então os hidrocarbonetos têm são moléculas apolares, né? Então a interação é o dipolo induzido, certo? Seguindo a sequência, a resposta certa, galera, é a letra B. Show? Acertou? Beleza? Gostou da aula? Espero que sim, viu? Porque eu adorei essa companhia de vocês. Lembrando que hoje nós trabalhamos as forças intermoleculares dos compostos orgânicos, né? Além de alguns exercícios para praticar, beleza? E da minha parte só tenho a agradecer, né? Na última aula eu já passei isso para vocês, então agora uma pequena novidade, uma pequena homenagem e agradecimento a todas as mensagens de apoio e carinho que vocês me mandam, né? Abri uma caixinha no Instagram esses dias para que vocês mandassem lá o seu salve para poder citar a cidade, né? Mas, cara, como veio muitas cidades, eu ia ter que levar uma aula inteira para citar todas elas, então eu resolvi colocar esse afeto de vocês, né? Colocar no slide também e agradecer aí de coração a tudo que vocês têm me proporcionado, viu? Então, um abraço lá para a galera de Pinhão, Marechal Cândido Rondon, Açaí, Arapoti, Rolândia, uma professora também lá de São João do Triunfo, Piraquara, Imbituva, Palotina, Cândido Rondon, São Roque, Ivaí, e um salve também para a galera de Araucária, inclusive dou aula lá em Araucária, um abraço também para a galera do Colégio Cleide Leni e para o Pimpão também, beleza, galera? Do mais é isso, tenho a agradecer mesmo, agradecer essa produção maravilhosa, diretamente aqui dos estúdios 4, no comando do Johan, junto com o Christian, o nosso cameraman, e dando todo o suporte, a Miriam também, nossa técnica de química, que está aqui acompanhando as aulas, também agradeço o suporte técnico do Davi da Beth, e ao meu amigo, né, o nosso intérprete de Libras de hoje, que traduziu a aula, seu Isaías, muito obrigado, toca aqui Isaías, atenção, opa, valeu! Galera, um beijo no coração, fiquem com Deus. Querem aparecer aqui, inclusive? Manda lá quando liberar a caixinha no Instagram, beleza? Tchau, galera!